Pá, eu acho que nós estamos a viver um período de enorme transformação em que o tema destas conversas tem muito a ver com inteligência artificial e todo o trabalho que eu tenho andado a fazer em blockchain, em cripto nos últimos 15 anos dizem-me que há uma interligação muito grande hoje em dia. Há 10 anos atrás eu não conseguiria imaginar isso, mas acho que o crescimento que nós estamos a ter de inteligência artificial e com a digitalização de muitos processos faz sentido haver uma forma de transferir dinheiro que seja nativamente digital. E acho que cripto pode ter um papel por causa disso. Imagina, eu lembro perfeitamente que nós estávamos a falar com amigos do Braga Thunder Clubs, que eu queria criar 10 empresas com 10 pessoas, 10 milhões, e toda a gente dizia que era maluco. E hoje em dia já se fala da primeira trillion dollar company de uma só pessoa. Acho que dizem billion. Quer dizer, Não. em português. Em Portugal é... Não, trillion USD. Pá, dizem agora o que quiserem, não é? Vale tudo. Vale não é? tudo. Exato. Podemos começar com billion dollar company, só com uma pessoa. Isso não Se existe. pensares, existe. Então a Scale AI foi comprada pela Meta, Tinha foi mais quase que uma. isso. Tem mais que uma, mas sim, então vamos pensar. Pronto, em aquisições ou valorização, o valor per employee está a subir cada vez mais. Sem Acho dúvida. que a melhor rate que tu tiveste foi Instagram, eles eram para aí 14 Sim. putos, não é? E agora tens aquisições de uma empresa de uma pessoa de 80 milhões, ou a Scale por muitos milhões. Eu acho que isso tem um papel importante. Quando falamos de finance também tem um impacto muito grande na economia, que de repente um pequeno núcleo de pessoas consegue gerar muito capital e certamente isso tem impacto diretamente nas vidas dessas pessoas, mas também na economia. Eu penso, se calhar começamos, por exemplo, olhando para investimento, VC agora joga uma cartada diferente. Ou seja, o que eu acredito é preciso cada vez menos dinheiro para conseguir ter empresas que escalam em revenue e valorização. Mas também as pessoas que conseguem fazer isso cada vez ficam mais caras. Ou seja, há aqui também uma movimentação em que sim, tu consegues fazer mais com menos, mas essas pessoas também são cada vez mais especiais porque têm um conjunto muito específico de skills que nem toda a gente tem. É evidente que across the board, se formos ver a mediana da coisa, provavelmente é verdade que hoje em dia tu consegues produzir muito mais com menos pessoas. Isso pode significar menos dinheiro, porque antigamente tinhas muito aquela ideia de começavas uma startup e era até mesmo muito focada em números, em cabeças. Quantas pessoas é que já tens? Ok, agora levantaste uma Series A, precisas de ter 100 pessoas. E depois, para uma Series B, já tens de ter 300 ou 400. Hoje em dia, esse jogo acabou completamente e já não é quase... se antigamente era uma forma até de tu potenciares a tua empresa, hoje em dia pode ser o contrário. Se tu tiveres demasiadas pessoas, pode ser visto como um problema, e tu seres eficiente e fazendo leverage da AI é uma mais-valia. Mas acho que concordo contigo, acho que está a haver uma transformação super interessante em que estas tecnologias permitem-nos fazer muita coisa e também nos permitem repensar como é que muitas coisas são feitas. Nós ainda vimos num paradigma em que a maior parte da inovação vem de uma fase do SaaS, do Software as a Service, em que toda a gente conseguia explodir negócios a cobrar pequenas quantias a muita gente. Nós não sabemos se as pessoas que utilizam grande parte destes softwares vão existir sequer daqui a uns anos. É um conceito interessante de pensar, ok, faz sentido começar uma empresa de HR agora? Será que faz sentido começar uma empresa de HR agora? Ou um software de HR agora? Porque nós não sabemos qual é a quantidade de pessoas é que vão existir para gerir com esses softwares. Isso é uma dinâmica super interessante. Tudo está a mudar. Ou se é mesmo necessário gerir pessoas. O que eu acho sobre o número de pessoas que tu utilizas para conseguir que uma empresa tenha sucesso a uma escala que seja significativamente relevante, vamos falar em 30, 40, 50 milhões de ARR.
olhando para o Web3, tu vias pequenas equipas, ainda sem AI, a fazer o mesmo. Ou seja, o mercado estava criado ao ponto de existiam certas coisas. Ou seja, tu mexias certas rodas, precisam de ser mexidas para valorizar o potencial da empresa. Uma grande componente introduzida por cripto, por blockchain, há uns anos atrás, foi esta questão da possibilidade de nós automatizarmos muitas coisas utilizando smart contracts. Estas equipas, estas empresas, muitas vezes até são efêmeras, porque elas não precisam de existir ao longo dos anos. Porque também essa é a beleza dos sistemas trustless, em que tu não precisas ter pessoas a controlar os sistemas, é o código que está a ser controlado e depois há sistemas de governance que vão gerindo aqueles protocolos. Faz com que seja muito possível que tu cries projetos altamente escaláveis que possam gerir milhões e bilhões de dólares, mas não ter grande controlo estabelecido por uma equipa muito grande que está ali a desenvolvê-los. Muitos deles acabam por criar inovação em cima de inovação e são tipo building blocks, que como temos um sistema financeiro complexo que já existia há muitos anos, também está a existir essa transformação mais em DeFi, em Decentralized Finance. Eu acredito mesmo que é esse futuro plugged com inteligência artificial que vai fazer com que nós tenhamos um sistema financeiro muito mais vivo, muito mais rápido e que vai permitir fazer imensas coisas online, digitalmente, de uma forma trustless, em que no futuro, se calhar, ninguém vai precisar de pagar salários dentro de uma equipa, porque há um agente que faz isso e esses salários são pagos através de um sistema trustless, como uma blockchain qualquer ou qualquer coisa parecida, e tudo é gerido digitalmente, sem precisar da intervenção de um ser humano. Quando a blockchain deu o seu grande hype, provou que exatamente isso, que é conseguem criar sistemas autónomos através de contratos inteligentes, smart contract, o que permite fazer milhares de milhões de transações automaticamente, sem risco, a partir do momento que a pessoa aceita aquele contrato. Depois apareceu a AI e o que se vê agora é a AI a entrar em muitas áreas, principalmente a financeira, mas existe uma resistência muito grande, talvez menos agora. Não sei, Circle fez IPO e queria stablecoins para instituições financeiras, mas o tempo que demorou até, acho que foi muito maior do que a inteligência artificial começar a entrar pelas empresas. Pode discutir que já existe AI desde a década de 70 e blockchain também já existe desde 2004 ou 1990, certo, mas vamos pensar em momentos, nos momentos hype, que acho que são importantes, que é 2023 ou 2017, 2023, 2017 boom em cripto e 2023 boom em AI. Desde então, acho que tecnologias como a AI têm galopado muito mais no mercado do que aconteceu na blockchain. Porquê é que achas que isso acontece? Eu, acima de tudo, acho que não há uma competição entre os dois. Eu acho que, primeiro, o legado histórico de inovação é muito maior do lado da inteligência artificial e, para mim, é evidente que a inteligência artificial é uma inovação com um impacto e um lastro muito maior do que cripto. Cripto vem... nasce a história, nasce um bocadinho do movimento cyberpunk, de tentar ir contra o establishment, de sistemas centralizados, fechados, em que pessoas em lugares sem um sistema financeiro tão desenvolvido tinham muitas dificuldades em operar, muitas vezes o poder político e até a forma como a sociedade se lembra de adaptar certos valores em certo momento define se tu tens acesso a um sistema financeiro ou não. Isso é preocupante, principalmente para aquelas pessoas que viviam tipicamente no mundo digital, já eram quase nativos do mundo digital e viam-se muitas vezes proibidos de ter um crédito financeiro ou qualquer coisa porque não existia, não tinham uma pegada muito física, porque não viviam tanto no mundo físico. Credit score. Exatamente. Trocando por miúdos, se um deles quisesse comprar uma casa, como não tinham se calhar um trabalho normal, iam a um banco e o banco não lhes dava um crédito para uma casa,
mas se calhar tinham ativos digitais que valiam muito mais do que muitas casas que eles queriam comprar. E esse movimento foi o que introduziu a ideia de criar um sistema descentralizado que não tivesse agarrado a nenhuma nação, que não tivesse bloqueado por nenhuma nação, que não fosse possível um governo chegar lá e dizer este endereço não pode usar mais a minha rede. E eu acho que isso é a beleza do movimento que existiu ao longo dos anos e que culminou nesta questão da cripto que nós temos agora e blockchain. Toda a parte de inovação que aconteceu inicialmente com o Ethereum, com smart contracts, em que permite criar programabilidade em cima destas redes trustless, foi o que começou a dar uma ideia de que nós podemos automatizar coisas numa blockchain que nos permitam criar lógica que tipicamente teríamos num sistema centralizado e fazê-lo num sistema descentralizado. Isto pode permitir imensas inovações no lado financeiro, mas também noutras áreas, como decentralized storage e uma série de coisas que podemos também falar. Na parte da inteligência artificial, é uma inovação que podemos dizer que remonta aos anos 50, 60, depois toda a ficção científica nos deixa sonhar muito com isso, e nós agora finalmente temos as ferramentas tecnológicas que nos permitam adotar isto across the board. Em qualquer empresa, em qualquer grupo de amigos, nós podemos usar a inteligência artificial para nos ser útil, e não era assim até agora. Tipo, o esforço que tu tinhas para ter algum retorno daquilo que era machine learning ou as tecnologias que estão um bocadinho na base da inteligência artificial, demorava muito tempo a desenvolver. Mas agora tens um sistema que parece inteligente, quando na verdade ele é até bastante burro, porque ele tem que fazer imensos cálculos, imenso pensamento para chegar à conclusão que chega, mas nós temos a capacidade tecnológica e de computação que nos permite fazer aquilo. Que vem agora nos Large Language Models, que eles estavam ali a aprender durante meses e meses e meses o máximo de conhecimento possível, a ligá-lo, a comprimir a informação para conseguir chegar a resultados o mais rápido possível, e depois permite-nos usar isto across the board. A interligação entre os dois mundos é super interessante, porque se nós pensarmos que estes sistemas que são cada vez mais a ficar inteligentes podem usar nativamente, online, digitalmente, ter a capacidade de movimentar dinheiro, que é das coisas mais basilares que nós temos na nossa sociedade, permite que tudo passe a ser muito mais rápido. Eu, se calhar, não preciso pagar a minha eletricidade ao final do mês. A minha eletricidade pode estar a sair o valor ao segundo da minha wallet, porque eu tenho ali um agente qualquer que está a ver quanto é que eu estou a gastar e está a ver uma conciliação. Ou o smart contract já o smart contract faz isso. Mas é só a ideia de que a monetarização pode estar a ser adotada, pode estar a ser controlada por um sistema qualquer inteligente que a própria rede tem ali a correr. Ou pode fazer hedge do custo de eletricidade e estar automaticamente a mudar-te o provider para tu conseguires poupar o máximo, terá mais vantagens. Mas o que eu acho é, quando o GPT 3.5 apareceu, houve um impacto. Acho que a adoção foi maior enquanto uma tecnologia como blockchain, porque o mundo mortal podia utilizar e dava valor imediato. Perguntavas-lhe uma cena e ele dizia-te. E de uma forma conversacional, que é mais fixe do que fazer uma pesquisa da Google. Ou seja, não precisas andar ali a selecionar que tipo de informação ordenada numa lista de 1 a 10 e as à procura. E eu acho que é isso. E isto é uma belief, que é... Eu acho que blockchain é para developers, não é para o comum mortal. O que é que quer dizer com isto? Acho que é uma tecnologia que deve ser adotada muito por developers e para quem que está a construir, e para quem está a usar é quase invisível. Exatamente. Eu, se faço uma transação no meu banco ou na Binance para ti, para que ela saber o que é que está por trás. Exatamente. Tem que ter o pressuposto de eu confio nesta empresa porque está a usar a melhor tecnologia para eu não cometer nenhum erro, para não acordar e estar sem cash. E tocando no teu ponto, precisamente essa simplicidade de utilização é o que permite a adoção drástica daquilo que nós chamamos agora de inteligência artificial. É a capacidade de tu dizeres a um amigo, à tua mãe, ao teu primo, olha, vai a este site e faz uma pergunta e ele vai-te dar uma resposta. Isto é mágico. Nós já tínhamos isso com o Google, mas a diferença ali é que
não tens que estar à procura da resposta, ele dá-te uma resposta. Não te É uma faz. linguagem natural. Não te faz a curadoria. O que o Google faz é uma curadoria que Exatamente. o que acha que são as melhores respostas para o que estás a procurar. Exatamente. E aquilo que te permite é que qualquer pessoa se identifique com isso. Tu conheces o meu filho tem 5 anos, ele já nos pede para utilizar inteligência artificial, quando quer saber de onde é que vem o Venom e de onde é que o super-homem, como é que ele é forte. Ele, quando nós não sabemos dar-lhe uma resposta que é satisfatória para ele, olha, pergunta aí à inteligência artificial. E nós vamos lá perguntar e ele acha piadão porque ele dá-lhe uma resposta. É como se fosse uma pessoa a responder. Portanto, essa questão da user experience é fundamental. E é algo que também conhece o histórico de blockchain até agora, e nós estamos a falar de 10 anos de inovação neste conceito de ter smart contracts e ter programabilidade com blockchain, portanto é muito pouco. Um sétimo. Ainda estamos no início. Com AI. E o grande problema até hoje tem sido precisamente user experience. Tipo, tu para usares blockchain, a maior parte de nós, se quiser explicar a alguém como é que podem ter uma wallet, como é que podem enviar dinheiro para alguém, é um processo que demora muito tempo e tem que levar 5 ou 6 avisos do género: se perderes isto, perdes o dinheiro todo, se mandares isto para o endereço errado, é impossível recuperares. Ou seja, tem muitas belezas no seu design que nesta layer mais fundamental que está desenvolvida até agora é um problema. Não nos permite ter essa audação que estávamos a falar. Tu não suas cada vez que vais fazer uma transação? Sou bastante. Nem que sejam 10 paus. Mas lá está. Mas imagina, tu estás a tentar mostrar um comum no mortal. Falas com os teus pais, eu falo com a minha mãe, tento-lhes explicar. E o meu pai até com 71 anos tem cripto, que é extraordinário. Mas tentas explicar a uma pessoa que nunca pegou naquilo e tentas explicar que é melhor do que utilizar um banco. Eu acho que é o approach diferente. Acho que era o banco perceber que, em termos de infraestrutura, aquilo é muito melhor e todos estes perigos que estás a falar deviam ser assegurados pelo banco, que é o que ele faz com o sistema SWIFT, não é? Há aqui um protocolo entre bancos e tu, aparentemente, fazes esta transação, nós acompanhamos a transação até ela ser colocada. E depois há N sistemas de segurança. Então, na Revolut, quando vais mandar o dinheiro pela primeira vez para uma pessoa que seja superior tipo, à média do que estás a transferir, eles avisam-te, não, passam ali, às vezes até fazem, já vi uma altura apareceu-me tipo um Reels a falar sobre porque é que a segurança é importante, porque é que não devo transferir dinheiro para pessoas pela primeira vez de tanto valor, etc. O que é fixe, ou seja, eles de certa forma asseguram o que tu estás a fazer. Quando tu dizes, vamos pegar um exemplo, quando tu dizes estás a enviar para o endereço errado, eu posso simplesmente, imagina que quero mandar cripto para a tua wallet e eu meto um F a mais, ou troco um X por um F no endereço. E ele não existe. Mas a transação é feita na mesma. Depende. Se tu colocares o endereço errado, a maior parte dos sistemas hoje em dia, wallets que tu utilizas, já vai detectar que o endereço não está correto. Se for um endereço que pode existir, mas se calhar ninguém é dono dele, é impossível saber. Isso é a beleza do design, é que tu não sabes o que é que está do outro lado, não sabes de quem é, e tu tens só um conjunto numérico de letras e números que te permite mandar... Ou seja, tu acreditas que, contrariamente ao que acontece no banco, é quando ele faz uma transferência para ti, aparece lá o teu nome? Sim. Acreditas que isso não devia acontecer? Isso já acontece hoje em dia em blockchain, ou seja, com as inovações que nós temos agora de user experience, tu já consegues meter um endereço e já há nomes. Eu posso meter um subvisual.eth e mando dinheiro para a empresa subvisual porque tem um endereço. Mas tu podes pôr qualquer nome, porque aqui eu lembro que já temos discutido isto, que tem a ver com a privacidade. Certo. Tu não queres saber quais são os teus ativos digitais, queres estar de certa forma protegido, não no sentido de compliance, mas no sentido de conseguires anonimizar a tua entidade digital. Ou seja, eu consegui te enviar dinheiro, mas eu não sei quem tu és. Eu nunca percebi bem qual era a vantagem? Qual era o conceito? Não, eu percebo a vantagem de tu não quereres que saibam quais são os teus assets. Onde moras, quem tu és, se tens filhos, se não tens filhos, toda aquela informação que
hoje em dia é leaked e conseguem ter acesso a partir de um acesso a dark web, estejam a vender os teus dados. Ou até consultando APIs de Estado, etc. Uma bandalheira. E eu percebo que, de certa forma, tu queres proteger isso. Eu só não percebo de que forma é que isso é protegido. Vamos pôr o simples caso. Eu sei quem tu és, tu mandas-me a tua wallet e eu envio-te o dinheiro. Está feito. Mas se eu for um scammer e começa a disparar, tenta entrar em contas do Twitter ou consigo, de certa forma, roubar a tua identidade, porque no fundo depois é a tua identidade. E podemos estar aqui a discutir que tu queres criar uma identidade digital que está desassociada da tua identidade real. De certa forma, para uma proteger a outra. Não achas que isso te traz mais problemas do que soluções? Eu acho que há aqui várias layers que se calhar faz sentido abordar. Eu acho que há uma layer mais filosófica e quase baseada nas liberdades individuais que tu acreditas, que nos permite ter uma discussão sobre se nós devemos ter o direito ou não de manter a nossa privacidade. E, efetivamente, é uma responsabilidade que nós, neste momento, estamos a delegar em muitas entidades. Tu delegas no teu banco a responsabilidade deles protegerem a informação sobre a quantidade de dinheiro que tu tens lá ou não. Tu delegas até na autoridade tributária, neste momento, e em Portugal, que em alguns países é público, quanto dinheiro é que tu pagas de impostos. Delegas no teu hospital a tua informação de saúde. O que acontece é que depois, às vezes, esta informação, se eles não a protegem bem, pode ser divulgada. Há uma forma de desenhar um sistema diferente que é, por princípio, é privado. Criptograficamente nós estamos a garantir que é privado. E é para aí que eu acho que nós devemos caminhar. Porque precisamente por nós temos de ter um mundo cada vez mais digital, cada vez mais tudo aquilo que nós fazemos deixa um rastro, deixa uma pegada digital, nós não sabemos as consequências que isso vai ter daqui a 10, 15, 20 anos. Hoje em dia, um dos maiores pânicos de qualquer pai é aquilo que os seus filhos fazem digitalmente, porque eles fazem coisas com uma mentalidade de 16 anos a 15, 18 anos, que se calhar aquela mesma pessoa aos 25 não se vai rever neste ponto. E vai querer apagar, só que apagar coisas digitalmente não é fácil, como tu sabes. A partir do momento em que alguma coisa aparece online, é quase impossível apagá-la. E se nós então percebermos que inteligência artificial e todos estas LLMs que estão a absorver informação, e é um dos grandes debates que nós temos hoje em dia na sociedade, que é, eles podem pegar a informação que existe online e usá-la? Podem, não podem? Eu acho que podem, porque tu estás a treinar, da mesma forma que tu treinas um humano com a informação que está disponível, tu treinas Eu concordo plenamente contigo. algoritmo, porque ele não vai dar o resultado ipsis verbis do que está no livro. Eu concordo 200% contigo e acho errado nós tentarmos controlar a coisa desse lado. Nós temos é que dar ferramentas às pessoas para que elas consigam proteger a informação deles e não exista nenhuma possibilidade, matematicamente, criptograficamente, da informação passar a estar online. Por isso é que eu acho que, por princípio, por design, nós temos que caminhar para sistemas que estão privados e que a informação é baseada num sistema 100% da responsabilidade da pessoa. E depois, a pessoa, quando quiser, divulga coisas a quem ela quiser. Agora, estamos muito longe de chegar aí. Os sistemas que temos hoje em dia permitem-nos fazer um bocado disto, mas é como tu disseste há pouco, é só quase um engenheiro que consegue, ou uma mentalidade mais técnica e alguém que perceba muito mais de blockchain consegue fazer isto. Precisamos de criar layers com uma experiência para o utilizador muito mais simples em que isto é possível fazer. Relativamente à componente mais financeira, aquilo que tu estavas ou seja, uma diferente layer é, se eu neste momento mandar dinheiro com cripto, através de uma blockchain, diretamente da minha wallet para a tua wallet, tu facilmente consegues ver quanto dinheiro é que eu tinha na minha wallet. Porque é tudo público. A ledger é pública. É a beleza da coisa, o design é este. Nós já temos hoje em dia muitas ferramentas baseadas em Zero Knowledge Proofs e coisas assim, em que permite esconder esta informação. Sem entrar aqui em muitos detalhes, mas há uma forma criptográfica de eu evito dinheiro,
mas tu nunca vais conseguir chegar à origem dos meus assets. Apenas sabes que foi eu que te enviei porque consegues fazer esse trace. Caso contrário, tu conseguias pôr uma cara à careta. Exatamente. E é o E que aí já acontece hoje em dia. já não consegues ter essa... Quer dizer, existe uma redução drástica, mas a partir do momento de ser quem é que fiz uma transação contigo, consigo saber exatamente qual é o valor dos teus assets, pelo menos naquela wallet, não é? Podes dizer, mas só tenho aqui uma wallet para fazer transações e depois mando isto para o outro wallet. Mas está na Ledger, está lá, vês qual é a outra wallet e vais... Aquilo que historicamente a maior parte das pessoas fizeram até hoje é o caminho que tu usavas para esconder um bocadinho esta traceability era usar sistemas centralizados, ou seja, passavas um bocado pelo mesmo problema. Se passares por uma exchange ou assim, perdias um bocado essa traceability. Mas hoje em dia, com estas novas ferramentas que existem, existe fully homomorphic encryption, existe zero knowledge proofs, existe uma série de tecnologias que nos vão permitir encriptar, cifrar toda esta informação e permitir que depois a parte da privacidade também esteja garantida por design. Porque é sempre este o problema e é ao longo da nossa história digital, digamos assim, que é primeiro partimos a parte o problema para resolver aquilo ser possível fazer e depois temos a parte da adoção e depois temos a parte da adoção em escala. Por isso é que no Innovator's Dilemma e essas coisas nesses livros todos, no Crossing the Chasm, há aquela parte inicial sempre sobre as pessoas que não se importam de adotar tecnologias nesta fase e depois é que chega ao grande público. Nós não estamos numa parte 10, 80, inicial. 10, não é? Estamos muito numa parte inicial. Agora, nós podemos especular, e é essa parte que eu acho super interessante, sobre o que é que vai ser o futuro destas tecnologias. Eu acredito, já fiz esta claim várias vezes, que em 2030 nós vamos ter pelo menos 10 vezes a quantidade que temos agora de stablecoins, por exemplo, ou a adoção digital vai ser muito maior e destes ativos vai ser muito maior. O mundo está a mudar muito rápido e cada vez mais vemos que cripto é uma solução para alguns destes problemas que nós estamos a enfrentar agora e que não sabemos quão volátil é que são aquilo que nós chamamos os ativos mais tradicionais. Mas tu achas que o mundo está a mudar rápido? O nosso mundo, aqui na nossa bolha, é que está a mudar rápido? Vou-te fazer um paralelismo com a AI. Eu acredito que os maiores desafios da humanidade, daqui para a frente, é o gap social que vai acontecer entre pessoas que adotaram AI e que vão começar a usar, pessoas e empresas. Este dia falei com o Alex, ele disse-me que foi uma aula e que de 15 alunos, 3 trabalhavam em empresas onde era proibido utilizar a inteligência artificial. Para mim é um escândalo. Podes dizer, trabalho numa empresa que é altamente regulada, está tudo certo, mas há sempre formas de utilizar. Tu não precisas usar o GPT. Compras uns Jetsons, metes um modelo, treinas um modelo teu e podes usar. Ou seja, quer dizer, há muitas formas de o fazer, eu acho que o caminho não é proibir. Exatamente o mesmo caminho que não é proibir o blockchain. Mas para mim é esta diferença que vai haver entre pessoas que já são power, nem precisam ser power users. Power users também acho que é tipo 0.1%. É aquele developer que agora coda 10 vezes mais rápido com Cursor. É mais no sentido de, no dia a dia eu já uso e já faço muita cena. Imagina, enquanto estamos aqui a falar, tenho ali a fazer se calhar 2 ou 3 deep research com 3 modelos de AI diferentes para me dar resultados diferentes, que demoraria semanas e uma equipa de 3 pessoas de áreas diferentes, versus aquelas pessoas que não usam e não vão usar. E em cima disto tens indústrias, sei lá, indústrias que são altamente transformáveis com AI e indústrias que são pouco transformáveis com AI. E eu acho que esta diferença, a combinação entre que indústria traz e se estás a usar AI ou não, vai criar um gap social e económico muito grande. Sem dúvida. E é isso que estás a ver. Chavalos de 17 anos a fazer milhões em 3 meses ou 6 meses com AI, porque estão a comprar... Não tem barreiras, são clean heads, estão a entrar pela primeira vez no mercado, são curiosos, não têm superstições sobre o que usar, não têm medo, claro. Conseguem arriscar, têm pouco a perder, e tudo isso, quando tens uma tecnologia muito poderosa, you can break the system.
Até acho que mais do que com blockchain. Blockchain viste também muitos esses episódios de overnight millionaires e produtos a ficarem muito famosos. E aqui não estamos a falar de ser scam ou não ser scam, estamos a falar realmente dar possibilidade a qualquer pessoa, e aqui vamos discutir que tipo de pessoa pode ser, mas de virar o jogo a seu favor. E eu acho que, e só para rematar, é a primeira vez na história onde uma pessoa pode destronar ou mudar o cenário competitivo de uma indústria. Sem dúvida. Eu percebo tudo o que estás a dizer. Basicamente, nós temos... nós, ao longo da nossa história como seres humanos, sempre existiu inovação, e a inovação passa por, essencialmente, nós ter processos e ferramentas diferentes para fazer o trabalho. E o trabalho permite-nos fazer crescer a sociedade e as coisas à nossa volta. Começa com o momento em que algum de nós inventou o fogo, depois alguém inventou uma roda e por aí fora. A inteligência artificial é uma nova ferramenta que nós estamos a dar aos seres humanos. Depois há toda a discussão se essa ferramenta não vai acabar com os seres humanos, mas para já vamos deixar essa parte de lado, que eu também não perco o sono sobre isso. Não, é a mesma coisa se pensares que o petróleo, não é? Que é uma matéria-prima, então não vai acabar com os humanos. Esta merda não está toda a diferente, na minha opinião. Só mais a questão é que nós pela primeira vez estamos a dar uma ferramenta que multiplica exponencialmente a capacidade de trabalho. Não, o que eu quero dizer com o petróleo, não get me wrong, nós sabemos os malefícios, mas nós utilizamos e depende de nós a forma como utilizamos. E é exatamente a mesma coisa. Claro. Ou seja, esta ferramenta vai ser usada para muitas coisas e vai ser usada por muitas pessoas. E aquilo que nós vamos ter é uma aceleração muito grande. Porque nesta fase inicial nós estamos muito... são as nighttime stories ou overnight stories of success, where alguém pega em qualquer coisa, faz muito dinheiro e nós, uau, espetacular. Sim. Esquecemos dos 1000 ao lado desse que tentaram e não conseguiram nada. Isso continua a ser a exceção à regra, caso contrário não seria notícia. Se toda a gente agora estivesse a fazer muito guito, já deixava de ser notícia. A notícia começava a ser outra coisa. A ferramenta está disponível neste momento. As empresas da AI vão bater recordes de crescimento e de receita. É estonteante as previsões de receita da Anthropic, da OpenAI. Estamos a falar de empresas que levaram produtos para o mercado há muito pouco tempo e vão ter billions de receita em 2025. Isto é espetacular e brutal. E vamos ter muita inovação e cada vez mais pessoas vão conseguir fazer... novos produtos, novas soluções que vão mudar a forma como nós vivemos. Isso é tudo espetacular. Há um lado negro desta história, que é se a capacidade produtiva passa a ser muito maior com muito menos, nós somos 8 bilhões neste planeta e alguma coisa vai mudar aqui. Historicamente, nós sabemos que há uma adaptação. Há uma adaptação, uma conversão. Nós encontramos forma de nos safar. É o que nos diferencia, se calhar, do resto das espécies. Do resto das espécies. Eu não gosto de dourar a pílula, no sentido em que, não é que a minha opinião importa assim tanto, mas é evidente que pelo meio isto não vai ser, olha, espetacular, as pessoas vão fazer outras coisas. Não, vai criar sofrimento, vai criar imensa dor, imenso desemprego e essa transformação vai ser dolorosa para alguém. Mas acho que também aí, como espécie, aquilo que nós temos de pensar é que se a capacidade produtiva vai aumentar muito, se nós vamos ter crescimentos astronómicos com AI, provavelmente vamos gerar receita suficiente para poder, num ambiente mais social, permitir que essas pessoas passem por essa fase mais difícil. E agora, tocando um bocadinho na parte mais da digitalização monetária deste processo todo. Eu acho que também aí é onde nós até já estamos a ter muitas experiências com blockchain que são muito interessantes. Tipo, hoje em dia, qualquer pessoa que já consiga ter uma wallet consegue pegar no seu dinheiro e pô-lo a render muito mais rápido. Isto era algo que há 20 anos atrás estava restrito a um conjunto muito pequeno da sociedade, que eram as pessoas que tinham mais literacia financeira, tinham acesso a estes produtos
e conseguiam fazer com que o dinheiro trabalhasse por elas. E não é só isso, e ter acesso a mercados, não é? Uma pessoa... Totalmente. Agora, tu, por exemplo, queres participar na economia da Índia, queres participar na economia do Bangladesh, queres participar em qualquer economia, tu consegues. E vice-versa, não é? Totalmente. E aí que tu consegues fazer leverage. Uma pessoa que esteja nestes países, Índia e Bangladesh, conseguir participar e colocar algum dos seus ativos financeiros numa Nasdaq, vai ter muito mais leverage de uma pessoa que esteja na mesma situação, classe económica, exatamente igual, que não consiga fazer estando no mesmo país. E Exatamente. a parte mais bonita daqui é a participação global no mercado económico, sem fronteiras. Exatamente. Eu acho que isso é mais uma das inovações que este mundo de cripto, blockchain, vem trazer, que é pela primeira vez qualquer pessoa pode pegar no seu dinheiro, numa wallet, pode, com a tokenização que está a existir, pode colocar aquele dinheiro a fazer trades, a fazer operações que estavam restritas a um conjunto muito pequeno de pessoas e com isso criar valor económico que permita também passar por este inverno que se calhar vai existir de adaptação à nova realidade que é muito baseada neste aumento de produtividade com a inteligência artificial. Mas acho que há aí coisas que depois são difíceis de se relacionar. Quando tu dizes que vai haver sofrimento, claro, a transição é sempre difícil. Acho que é a primeira transição e tu também que vives a sério, né, de revolução industrial ou tecnológica. Talvez 90s, sim. Nós já vivemos algumas. Yeah. Mas eu acho que de massiva, em que não foi um evento como o 2008, em que muita gente foi porque some people fucked up. Eu acho também, eu acho que uma das coisas que nós fazemos incorretamente é que nós achamos que este período que estamos a viver agora é a transformação. E em 2008 achávamos isso, se calhar, com o aparecimento mobile. É a transformação. Em 2000, mais cedo que 2000, eu já não me lembro, que era pequenino, mas quem estava vivo era a questão da internet. Eu acho que nós, se fizermos um bocado de zoom out, isto é a nova revolução industrial. Mas a revolução industrial não aconteceu num ano, aconteceu ao longo de umas décadas, teve um início e um período de crescimento exponencial. Mas isto é a nova... Já estamos a chegar ao fim desta. Exatamente, eu acho que isto é o epílogo da revolução que foi introduzida pela digitalização. E esta é a parte, se calhar, o final game. Deixa-me só pegar onde nós estávamos. Eu acho que concordo contigo, talvez tivermos um mal de sim, são pequenos eventos que todos juntos, o compound effect faz disto uma verdadeira revolução nas últimas 3 décadas. Mas, quando estavas a dizer que, por um lado, vai haver este sofrimento, mas vai haver muito mais dinheiro disponível e vai haver uma parte mais social. O problema é, se tu queres identificar como indivíduo, tu não vais ter o indivíduo é completamente descentralizado, quer dizer que a própria ideia de Estado tem que mudar muito. O Estado, como nós conhecemos aqui na Europa, é um Estado social, de apoio às pessoas que realmente precisam, mas se descentralizarmos, tu perdes essa identidade de Estado, como é que achas que a coisa vai funcionar? É a comunidade trabalhar entre si e ajudar de uma forma mais pessoal, como acontece cá nos Estados Unidos, filantropia, ou puramente ajuda, ou como é que achas que devemos definir o sistema social para conseguir extinguir esse sofrimento, já que vai haver muito dinheiro para espalhado? Porque também acontece outras coisas, que é, há muito dinheiro, se há muito dinheiro, as pessoas querem ter mais acesso a coisas, e há coisas que têm acesso limitado, como por exemplo, land, não é? A não ser que vais para o Dubai, que eles começam a fazer ilhas, é limitada, e por isso é que hoje em dia já vês esses fenómenos como o aumento do preço das casas. Os Estados não têm que deixar de existir para tu teres uma sociedade mais descentralizada e mais digital. Os Estados simplesmente dão-nos uma teia social em que nós temos alguma coisa em comum e partilhamos um conjunto de valores, de história, de princípios. Portanto, eles vão continuar a existir e eles vão ter que continuar a servir o seu povo e servi-lo bem. Eu acho que uma das coisas que nós já temos visto que está a acontecer é que a globalização trouxe-nos competição para os Estados. As pessoas já não ficam no seu país, ponto. As pessoas nascem, crescem, olham para o mundo e dizem assim, pá, eu se calhar para aquilo que eu quero fazer, eu estou melhor aqui, eu estou melhor ali. Portanto, isso cria uma pressão
todos nós, como sociedade, e nós estamos aqui em Portugal, se calhar, e estamos a falar em português, portanto, temos a responsabilidade de pensar como é que nós continuamos a manter esta zona do globo interessante e ter alguma coisa que traga para cá pessoas interessantes e que nos ajudem a crescer esta sociedade, mas isso vai acontecer cada vez mais globalmente. Uma coisa que eu acho fascinante e que tenho acompanhado muito de perto é esta ideia dos network states, é pequenos estados que aparecem em sítios. Achas que é isso que vai ser a verdadeira testbed para uma sociedade mais individual, descentralizada, mas teres, de certa forma, porque um network state é tu viveres numa casa um bocadinho maior do que a tua, porque tens ali um grupo de... É tipo um condomínio grande, não é? Eu acho que é mais do que isso. Ou seja, para mim, o Network States é uma proliferação de Singapura. Singapura é uma pequena cidade, pequenina, que existia ali na Ásia e, de repente, por apostar numa série de inovação social, criou um Estado muito poderoso. Se quiseres, Mónaco é semelhante. Criou um conjunto de valores à volta daquela pequena terra, tem princípios completamente diferentes e manteve-se super interessante. E tens imensa gente que adora viver no Mónaco e vão para lá e levam para lá o seu dinheiro, também por razões fiscais, etc. Network States, a forma como eu vejo, são pequenas sociedades que se colocam num sítio ou sem nenhum sítio, podem ser puramente digitais, e que partilham um conjunto de valores e querem viver dentro daquela sociedade. E essas sociedades vão começar a interagir umas com as outras. E vai ser puramente uma forma de incubar novos grupos de pessoas que querem partilhar alguma coisa em conjunto. E pode ter diferentes lógicas. Há Prospera, que é uma cidade que está a nascer ali... Nas Honduras. Nas Honduras, estava-me a esquecer. Qualidade de vida, bem-estar, longevidade, e o pessoal gosta disso, vai para lá ou junta-se, passa lá algum tempo. Tens coisas a aparecer na Ásia, tens coisas a aparecer nos Estados Unidos, mas há coisas mais pequenas, que é simplesmente alguém diz assim, olha, vou criar aqui um prédio, isto vai ser um network state, as pessoas vão partilhar isto. Isso também é interessante. Mas qual é a definição de network? Como é que podes dizer? Isto é um network state porque... Eu acho que os princípios que vêm do Balaji é malta que acredita o techno-optimismo é um dos seus princípios, acreditam na digitalização, acreditam nas liberdades individuais e quem quiser vai para lá, vive aquele conjunto de valores que foi ali criado para aquela sociedade, respeita-os e ajuda a sociedade a crescer. Mas voltando atrás, eu acho que, para o teu ponto, é isto que eu acho que nós vamos conseguir, vamos ter que ajudar a crescer, que é um conceito de que o mundo vai ser um canvas em que toda a gente vai ter que lutar pela sua parte, vai ter que prosperar. Vai haver uma exponenciação deste globo, que é a componente digital, que vive dentro dele, que vai ser cada vez maior e vai crescer a um ponto de, se calhar, o mundo digital é 100 vezes maior do que o mundo físico. Não, já é, porque tu no mundo digital podes criar várias personas que têm diferentes atributos e que podem se encaixar em diferentes... É tipo communities, não é? Claro. Discord já é quase um network, já é quase um modelo de network state, não é? Acho que se calhar o primeiro grande exemplo disso começou mesmo com os jogos. Com jogos online. Tu tens jogos online em que há pessoas que simplesmente vivem aquilo, é a forma deles viverem toda a sua vida, todo o seu tempo. E foi a grande experiência desse género. Mas é também aí que a inteligência artificial está a ter um impacto fundamental. Nós não falamos quase em robotics, mas é a interligação a este mundo digital e também a um mundo físico muito digital, que é quando tu tiveres robôs, seja humanoides ou em casa, que têm agência, têm wallets, ou seja, eles também têm carteira, têm agência para operar no mundo financeiro e fazem coisas. E a partir daí tu começas a criar outras entidades que são totalmente autónomas e digitais. Ou seja, não dependem de ti. Eu posso treinar
um agent para ser trader, ou seja, posso lhe dar toda a informação do mundo sobre históricos de trading e dou-lhe X dólares e digo, pá, a partir de agora estás autónomo, tens que pagar a tua energia, tens que pagar queres fazer upgrades à tua máquina, levantar GPUs, vais ter que pagar. Hoje em dia isto é possível, quer dizer, e o dinheiro é teu e autónomo. Não sei se acho que já algumas experiências, mas era fixe fazer uma experiência assim. De trading há imensas coisas, Mas puramente digital. Puramente digital e totalmente autónomo. Certo. Treinar um agente para fazer isso. E acho que isso podia ser um bom exemplo para as pessoas. O que me preocupa sempre como pessoa nesta sociedade é olhar para aquelas pessoas que não conseguem fazer o salto digital. Porque há imensas. E por mais AI que metemos ao barulho, cripto, descentralização, ainda temos muito sofrimento. Nós às vezes esquecemos, estamos a olhar para as pessoas, agora eu sou contabilista e agora já a AI tirou-me o emprego. Não, muita miséria neste mundo para ser resolvida. E, portanto, eu acho que a conclusão que eu chego quando fiz aquela pergunta sobre como é que nós tornamos o Estado mais social é nós podemos apoiar, mas não podemos ser paizinhos de ninguém. Eu acho que isso é a parte mais difícil de se ouvir e de entender. Por outro lado, eu vejo indústrias a terem cada vez mais valor. Indústrias que se calhar morreram com a última revolução industrial e que se refazem, por exemplo, voltar para a agricultura, maçonaria, maçonaria, como é que se diz? Maçonaria. Ou marcenaria. Acho que maçonaria é outra coisa. Pois é, outra coisa. Marcenaria. Marcenaria. E voltando para a marcenaria, para as próprias belas artes, eu acredito piamente que tudo o que será feito por humanos, para humanos, terá um valor muito maior do que hoje em dia. Ou seja, vamos ter muito mais tempo para o ócio, para a liberdade criativa, para explorar novas coisas, porque vamos dar cada vez mais valor a isso. Por outro lado, vai haver pessoas que vão dar cada vez mais valor a coisas digitais, mas criadas por humanos. Portanto, eu acho que é um misto de tu não sabes o que é que vai acontecer, tu sabes que vai haver sofrimento, tu queres ajudar, mas no fundo acaba com nós decidir o que querem ou não fazer. E acho que se fores um ser minimamente curioso, és gajo de se safar. Essa parte não me preocupa muito, o acompanhamento tecnológico, porque eu acho que também faz parte das pessoas que estão a desenvolver essa mesma tecnologia, de trazer estas novas tecnologias para todas as pessoas. E durante muitos anos nós olhávamos para um telemóvel, para um iPhone, digamos, ou mesmo para um telemóvel, e dizia, o meu pai se calhar nunca vai usar isto. E a verdade é que eles hoje em dia, às vezes é difícil tirar-lhes aquilo da mão, porque eles passam demasiado tempo naquilo. Portanto, pode demorar mais tempo, pode demorar menos tempo, mas no dia em que tu tiveres uma caixinha em casa que tu dizes, olha, compra-me cebolas e compra-me alhos que eu já não tenho. E aquilo fizer acontecer, aparecer os alhos e as cebolas 2 horas depois num drone em casa, ou meia hora depois, os teus pais vão passar a usar. E eu acho que é esse gap que às vezes é difícil para nós grocar no início, que é como é que nós percebemos aquilo que existe agora e aquilo que pode ser daqui a 10 anos. E nós vamos ter tanta transformação nos próximos anos que a proximidade da tecnologia às pessoas vai ser muito maior do que aquela que nós achamos. E do outro lado, nós temos sempre que pensar no incentivo económico que existe para fazer isto. Do outro lado, quem está a fazer estas tecnologias é um dos principais princípios. Acho que não é por acaso que o Johnny foi agora trabalhar para o OpenAI, não é? Quem é que foi a pessoa que criou um device nos últimos anos, ou alguns devices nos últimos anos, que a mais pessoas chegou e que mais tornou a experiência de utilização simples o suficiente para qualquer pessoa usar? A OpenAI foi buscá-lo. E eu acho que é por causa disso, é que eles têm um incentivo económico para chegar ao maior número de pessoas possíveis no planeta. Portanto, a ideia do show me the incentives, I'll show you the outcome, é muito importante, ou seja, onde tiverem os incentivos económicos vai estar a inovação. E é por isso que eu acredito muito que vai haver uma simplificação destes sistemas para toda a gente poder utilizar.
seja na componente de AI, como é na componente de cripto, etc, etc. Porque nós queremos que toda a gente utilize. Isso também vai permitir que sejam simples o suficiente para que as pessoas que nós hoje em dia estamos a olhar e dizemos estas pessoas não têm acesso a isto, nós vamos arranjar a forma de eles terem acesso, porque a participação deles no sistema tem um incentivo económico associado. Não é... sou sempre muito cético quando pomos a questão mais do lado sociólogo e de filantropia, porque dificilmente nós, como seres humanos, temos provas ao longo da nossa história que isso é enough, que é suficiente ao longo dos anos para se manter. Isso até existe durante algum tempo, é tipo um penso rápido. E há outra questão, que é da economia, como estás a dizer. Se nós queremos, como empresa, chegar ao máximo número de clientes e utilizadores, esses clientes e utilizadores têm que ter dinheiro para nos pagar. Logo, é também uma competição e atenção pelo dinheiro das pessoas. Se eu tenho um certo número de euros, dólares, Bitcoin, ou o que seja, para gastar, eu estou a concorrer primeira, segunda, terceira necessidade, que seja. Mas para aquela pessoa ter dinheiro, ela tem que o receber. E, portanto, esse é o princípio da economia, não é? Claro. Portanto, eu também estou confiante que, de qualquer forma, vão haver sempre oportunidades para as pessoas fazerem dinheiro, porque caso contrário, o princípio da economia perde-se, o mercado estagna, Exatamente. O dinheiro vale zero. Eu dou-te um exemplo que eu acho que se calhar é polémico, mas UBI, Universal Basic Income, ou seja, temos um salário base para toda a gente na sociedade, é algo que se fala há décadas, mas nunca foi implementado em escala, nem tem sido possível. Parece-me que é uma das coisas que vai ser evidente que vamos ter nos próximos anos, porque alguém vai conseguir inventar um sistema interessante o suficiente para que isso seja profitable. Em que o facto de eu te dar um salário básico, que tu podes passar a participar economicamente numa sociedade, vai ser profitable para quem está a dar esse salário Normalmente básico. são os Estados que recebem em impostos. Pode ser os Estados ou pode ser até grandes corporations que têm benefícios em que tu participes e utilizes os sistemas deles. Quase que imagina uma Google ganha cada vez que alguém cria uma conta de e-mail, porque eles sabem que a partir do momento que tu crias uma conta de e-mail, monetiza. Passas a usar outros sistemas, passas a usar advertising, passas a ser uma pessoa ativa. Isso vai ser a mesma coisa com um salário base. Até esta ideia de que o nosso mundo não é nada mais do que um conjunto interligado de sistemas que tipicamente tem sempre um incentivo económico associado a cada nó do sistema que nos permite pensar que a inteligência artificial vai exponenciar todos esses sistemas, toda a interligação entre eles, e naquilo que eu acredito que é Crypto Trustless Systems vai ser a única possibilidade de interligar isto do ponto de vista financeiro. Não conseguimos fazê-lo com um sistema tradicional em que é preciso alguém no meio dos nodos ir lá com passwords e não sei o quê, e aceder e manualmente ter alguém a aprovar um KYC, ou isso não vai existir, não é? Portanto, vai ter que ser tudo muito mais digital e direto. Cool. Está fechado, acabou o whisky, não vale a pena. Acabou o whisky, não vale a pena. Ainda tem um bocadinho, não é? Já só muita água. Obrigado, Roberto. Fixe. Boa conversa.